Seção 5 do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Artigo 20. Estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 1. Os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas E, F, G, K do inciso 1 do artigo 13. Inciso 2. Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: a linha A, gerem resíduos perigosos. A linha B, gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Inciso 3. As empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA. Inciso 4. Os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidos na linha J do inciso 1 do artigo 13, e nos termos de regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA, e se couber, do SNVS, as empresas de transporte. Inciso 5. Os responsáveis por atividades agro-silvo-pastoris, se exigido pelo órgão competente do CISNAMA, do SNVS ou do SUASA. Parágrafo único. Observado o disposto no capítulo 4 deste título, serão estabelecidas por regulamento exigências específicas relativas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Perigosos. Artigo 21. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo. Inciso 1. Descrição do empreendimento ou atividade. Inciso 2. Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados. Inciso 3. Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA, do SNVS e do SUASA, e se houver, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A linha A. A explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos. A linha B. Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas de gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador. Inciso 4. Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores. Inciso 5. Ações preventivas ou corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes. Inciso 6. Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA, do SNVS e do SUASA, a reutilização e reciclagem. Inciso 7. Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, na forma do artigo 31. Inciso 8. Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos. Inciso 9. Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do CISNAMA. Parágrafo 1º. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos atenderá ao disposto no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do respectivo município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA, do SNVS e do SUASA. Parágrafo 2º. A inexistência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não obsta à elaboração, à implementação ou à operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Parágrafo 3º. Serão estabelecidos em regulamento, inciso 1, normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Inciso 2. Critérios e procedimentos simplificados para apresentação nos planos de gerenciamento de resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas ou as definidas nos incisos 1, 2 do artigo 3º
da Lei Complementar número 123, desde que as atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos. Artigo 22. Para elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado. Artigo 23. Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão atualizadas as disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do CISNAMA e a outras autoridades informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob a sua responsabilidade. Parágrafo 1º. Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências cabíveis por parte das autoridades, será implementado o sistema declaratório com periodicidade no mínimo anual, na forma do regulamento. Parágrafo 2º. As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao CNIR, na forma do regulamento. Artigo 24. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos cabe à autoridade municipal competente. Parágrafo 2º. No processo de licenciamento ambiental, referido no parágrafo 1º, o cargo de órgão federal ou estadual do CISNAMA será assegurada a oitiva do órgão municipal competente, em especial quanto à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. Capítulo 3. Das responsabilidades dos geradores e do poder público. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e seu regulamento. Artigo 26. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a Lei 11.445, e as disposições desta lei e seu regulamento. Artigo 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no artigo 20 são responsáveis pela implementação, operacionalização integral do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, aprovado pelo órgão competente na forma do artigo 24. Parágrafo 1º. A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no artigo 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. Parágrafo 2º. Nos casos abrangidos pelo artigo 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 19. Artigo 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo artigo 33, com a devolução. Artigo 29. Cabe ao poder público atuar subsidiariamente com vistas a minimizar ou cessar o dano logo que tome conhecimento do evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos.
Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput.